Olá pessoal, Alçal Jurássicos falando. Hoje vamos falar sobre o que tem no DNA do Scorpius Rex. Para ser mais exato, a gente vai falar sobre as espécies que tem no DNA do Scorpius Rex. Começando com o que eu acho, porque não foi divulgado o que ele tem no DNA. Quer dizer, foi divulgado um animal só que eu vou falar aqui. Mas agora vamos começar. O primeiro que eu acho é o DNA de Indominus. Espera. O DNA é que faz parte da Indominus Rex. Como assim? Os dinossauros que tem no DNA da Indominus deve ser no Scorpius Rex, já que ele foi o primeiro dinossauro feito híbrido para ser do Jurassic World. E logo depois de alguns anos, eles fizeram a Indominus, que é bem parecida com o Scorpius. Então eu acho não tão parecida, mas um pouco parecida. Então eu acho que ela deve ter ele deve ter alguns DNA que a Indominus tem, compartilha quase o mesmo DNA. Porém, algumas espécies foram removidas. Inclusive, eu acho que o Gigantossauro foi removido, não removido, mas ainda não colocaram ele, e talvez o Manjungasauro, e colocado mais DNA de Carnotauro. Por que mais DNA de Carnotauro? Se a gente reparar, todos os abelissauros, inclusive o Majungasauro, eles têm um crânio mais curto, como o do Scorpius Rex. E eu acho que deveriam ter colocado mais do Carnotauro do que do Majungasauro, que talvez nem estaria aí. Por quê? Porque se a gente analisar bem, lá no primeiro filme, a Indominus Rex como foca no Tiranossauro, como foco do Jurassic Park no Tiranossauro, eles fizeram para rivalizar meio que com ele, né? A Indominus, que é tipo um Tiranossauro albino, só que maior e com braços maiores e tudo melhorado. E agora no Jurassic World 2 nós temos a Blue, que é meio que o foco ali, é a Velociraptor, que a gente tem o que? O Indoraptor, que vai ser meio que não é meio que o rival, mas tipo é meio que ela, só que de outro jeito e melhorada. Então, quem é o antagonista de Jurassic World é Acampamento Jurássico? Exatamente, o touro, que é o quê? O Carnotauro. Tudo bem que a gente poderia também encaixar o Limbo, ou até mesmo o Caos, os Baryonyx, enfim. Porém, o touro é o mais antagonista ali, que foca mais nele do que nos Baryonyx. Porque eu acho que tem mais um foco nele como antagonista, até que ele tá na capa de Jurassic World Acampamento Jurássico, na primeira temporada. Claro que ele não tá na segunda, né, porque ele mal apareceu na segunda, ele só teve uma cena ali. Quer dizer, ele apareceu, mas não foi uma cena tão. Então eu acho que o Scorpius Rex não é meio que o rival do touro, comparado a Blue e a Rex, mas eu acho que eles colocaram um pouquinho mais de DNA do Carnotauro, por isso que ele ficou daquele jeito. E claro que ele deve ter mais um pouco de DNA de Velociraptor pelo fato da sua garra. Então ele deve ter mais DNA de Carnotauro, Velociraptor e deve ter DNA de Tiranossauro e exatamente Espinossauro. Por que Espinossauro? O Espinossauro foi um dos maiores grandes predadores que já viveu aqui neste planeta. Mas vamos falar do Jurassic Park, que ele não é híbrido. Sim, já foi confirmado, ele não é um híbrido, porque o Dr. Wu fala naquela gravação que o primeiro híbrido foi o Scorpius Rex. Porque ele estaria mentindo pra ele mesmo, sendo que ele fez o híbrido, e ele tá gravando aquilo ali meio que pra ele mesmo, tipo um diário. Então não faz muito sentido isso. E por que o Scorpius Rex teria DNA de espinossauro? Porque lá no computador do Dr. Wu, lembra que eu falei naquela minha teoria que ele teria DNA de espinossauro? Sim, eu meio que tô certo, porque não foi confirmado ainda se ele teria DNA de espinossauro. Mas isso aqui é uma teoria ainda, é um rumor, digamos assim. Que lembra no computador lá tem a foto do espinossauro, ou seja, aquilo mostra que, como tava meio que um negócio do S750, aquilo mostra que ele poderia ter um pouco de DNA de espinossauro. Ah, mas halos jurássicos não tem a vela dorsal do espinossauro, não tem as coisas do espinossauro e tal. Se a gente reparar, ele tem uma mão bem grande, gigante. Ah, mas a Indominus também tem isso. É um bom ponto, mas lembra que eu falei que o Scorpius Rex talvez não tem DNA de Gigantossauro e por isso nasceu um pouquinho menor que a Indominus, algo assim? Quer dizer, não um pouquinho menor, é 100% um pouco menor. Tipo, ele é do tamanho do Indoraptor, só que um pouco maior. Eu diria que ele consegue bater na coxa da Rex, algo assim. Então, a mão dele lembra bastante o espinossauro, ainda mais com aquelas 3 garras que ele tem, porque ele não tem 4, né? Ele tem um mini dedinho que fica perto ali das 3 garras, mas ele não tem exatamente 4 dedos. Então, aquilo pode ter sido herdado do espinossauro e seus dentes que são bastante parecidos com o do espinossauro. Agora, vamos para o DNA que já foi confirmado, que é o DNA do peixe escorpião. Para quem não sabe, o peixe escorpião
é um peixe. Ele é um peixe que tem espinhos que ele é totalmente venenoso, dá um tantão de coisa, dá náusea, inchaço, um tantão de coisa que, mano, esse peixe, meu Deus, cara, você não deve encostar nele, mas se eu não me engano tem uma cura lá pra esse veneno. O Dr. Wu fala isso, se eu não me engano, no episódio 10 ou 9 ali, eu não lembro muito bem agora, mas ele fala desse peixe escorpião. Então, sim, ele não tem DNA de escorpião, ele tem DNA do peixe escorpião, que tem vários espinhos. Então faz sentido o Scorpius Rex ter espinhos, como um peixe escorpião. E agora o outro DNA de outro animal, que é da atualidade, né? É o DNA de cobra. A gente não sabe que espécie exatamente seria, mas se a gente perceber, o Scorpius Rex tem visão térmica. Ele enxerga as coisas no calor. Um ser vivo com calor ali, né? Tipo que nem Indômito, se eu não me engano. Um negócio de temperatura, mais ou menos. E aquilo pode ter sido herdado pelas cobras, já que algumas cobras têm essa habilidade de enxergar pelo calor e fazer emboscadas. Então ele provavelmente teria DNA de alguma cobra. Agora, DNA humano. Será que o Scorpius Rex teria DNA humano? Se a gente reparar nas imagens aí que eu vou estar passando, ele lembra bastante humano. Principalmente quando ele tá bípede, em pé, né? Ele lembra bastante um humano. Ainda mais com essas mãos grandes e seu focinho pequeno, digamos assim, né? Que lembra a cabeça de um humano, os braços de um humano e a forma dele andar bípede. Lembra um humano. Então, o Dr. Wu teria usado DNA de humano para fazer a Scorpius Rex? E eu acho que não. Por que não? Se a gente parar pra pensar, como o Dr. Wu disse, ele foi o primeiro híbrido. Então, o híbrido que tinha que dar certo para colocar um DNA de um humano, que é um mamífero, com DNA de répteis, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe que eles são aves, mais perto de aves do que répteis. Quer dizer, alguns dinossauros, né, que estão no DNA. Então, pra colocar um DNA de um mamífero, que nós somos seres humanos, e seres humanos são mamíferos, pra quem não sabe aí, né? Então, pra chegar perto, fazer uma mistura, eu acho que seria bem difícil. Então, eu acho que eu acho que também ficaria bem macabro. E como a gente sabe, o Dr. Wu tava fazendo aquele híbrido pra atração, em vez de arma de guerra como o Indoraptor. E só que deu, como a gente sabe, deu errado o projeto, ele ficou muito feio. Então, eu acho que o Dr. Wu, como tá fazendo pra atração, é claro que ele não ia colocar DNA de humano, né? Porque senão o bicho ia ficar realmente feio. Não precisa, tipo, de ver ele pra saber que vai ficar feio, né, cara? Então, o que aconteceu para o Scorpius Rex ter aquela aparência, exatamente? Porque lembra bastante humano. Então, eu vou usar um exemplo aqui do canal Minuto da Terra. Inclusive, eu recomendo, é um canal de ciências muito legal. Eu vou deixar aí no card em cima, se eu lembrar de colocar, ou no link da descrição. É um canal muito legal de ciências que vocês devem ver. Ele tava falando de um vídeo de híbridos, de animais híbridos, não de dinossauros, pelo amor de Deus. Mas eles usaram uma explicação bem legal que eu acho que vocês vão conseguir entender. Vamos pensar em baralhos, em cartas. Cada animal tem a sua carta. Vou dar um exemplo aqui de dois indivíduos da mesma espécie. Um tiranossauro tem o olho grande, as mãos pequenas e a cauda longa. Então, o baralho de cartas do tiranossauro macho. E agora do tiranossauro fêmea vai ser a mesma coisa, dando, quando eles tiver um filhote, dando o mesmo baralho, já que as cartas são iguais, então mesmo golpe, digamos assim. Então, a carta vai dar certo. Agora, com outra espécie. Vamos lá com um tiranossauro e um velociraptor ou espinossauro, não sei. Vamos com o velociraptor. Então, o tiranossauro, como eu disse, ele tem olho grande, mãos, patas, né? Que se fala patas, para um animal, patas pequenas, cauda longa. Agora do Velociraptor, vamos dizer o outro baralho do Velociraptor, que ele vai ter garras grandes, mãos grandes, olho pequeno e cauda não tão longa, cauda pequena, digamos assim. Claro, eu não tô falando aqui que ele não tem cauda grande, mas enfim. Esse baralho não vai dar certo, vai dar errado, porque as cartas não são a mesma. Então, quando uma carta vai conectar com a outra, não vai dar certo. Não é o mesmo baralho, entende? Vai ser como se você estivesse misturando uma cartinha de Jurassic Park com a cartinha do Jurassic World. Se elas fossem diferentes, se elas forem diferentes, né? No mesmo baralho. Então, um animal híbrido vai nascer totalmente defeituoso. Não defeituoso no sentido, nossa, que bicho, esse bicho não devia ter nascido, algo assim, mas tipo, defeituoso pra natureza. A saúde dele vai ser horrível e provavelmente ele vai ter pequenos dias de vida ou pequenos anos de vida, porque alguns animais conseguem se adaptar e sobreviver. Tipo, tem animais que não conseguem, no dia que eles nascem, eles morrem, porque esse baralho se mistura e não dá certo, porque eles são espécies diferentes. Então, isso é exatamente o que aconteceu com Scorpius. Então, provavelmente, a Scorpius, se ela ficasse muito tempo na ilha, provavelmente ela ia morrer bem rápido. Não tão rápido assim, porque se a gente parar pra pensar, ela ficou naquele tubo de gelo lá, Vivinha da Silva. Mas provavelmente passa-se uns 3 anos ali, porque eu acho que ela é um animal bem forte até pra ser um híbrido, né? Eu acho que ela conseguiria viver tipo uns 5 anos.
uns 3 anos por aí. E ela acabaria morrendo por causa desse negócio que eu falei, dos baralhos. Então, as cartas não dariam certo e ela acabaria ficando com a saúde horrível. E por essa carta aí que eu falei desse negócio, por ela dessa aparência, é porque como digamos assim, tem o olho grande e o olho pequeno Velociraptor, algo assim, ficaria deformado o rosto. E por isso o rosto é daquele jeito, as patas e o corpo no geral. Então, por isso, a Scorpius Rex devia ser deformada. Por isso que ela fica daquele jeito bizarro, estranho dela. Porque o Dr. Wu ainda estava aprendendo a misturar. Por isso que a Indominus ficou bem melhor. Talvez por causa que ele conseguiu aprender a ciência, né? Melhor, digamos assim. Porque no universo fictício dá certo, mas eu acho que na vida real, não acho não, né? Tenho certeza que na vida real o bicho mal conseguiria sobreviver ou respirar algo do tipo, porque é uma mistura de vários animais juntos, então com certeza não daria muito certo isso aí. Mas isso é sobre os DNA do Scorpius, da Scorpius Rex, né? Dos Scorpius Rex no geral, já que tem dois. Mas isso é o que tem no DNA deles. O que vocês acham? Fala aí nos comentários qual é. Você acha que ele tem DNA de humano? Eu não acho que ele tem DNA de humano. Mas fala aí, o que você acha que ele tem de DNA? Ele tem DNA o quê? De giganotossauro? Eu não acho que ele tem DNA de giganotossauro, como eu disse, mas fala aí nos comentários o que você acha que eu quero saber. E eu vou ficando aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de se inscrever neste canal e deixar o like. Muito obrigado. Falou. Até mais. Te vejo na próxima aí, hein?